Coloca o Olavo Nogueira com a gente na tela aí. Olá, Olavo, boa tarde para você. Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Tudo bom, Kennedy? Tudo bem, Toledo? Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Prazer. Tudo Nós, ótimo, nós tudo que ótimo. agradecemos, Olavo. O Olavo é diretor executivo do Todos pela Educação, que é uma organização não governamental que busca assegurar um ensino básico aí, uma educação básica de qualidade. E acabou de ser divulgada uma pesquisa Datafolha encomendada pelo Todos pela Educação, com estudantes do ensino médio. Foram entrevistados, deixa eu pegar os dados aqui direitinho, é, 462 entrevistas com estudantes de 14 a 16 anos em 113 municípios brasileiros. E o resultado principal diz que 65% são favoráveis a um currículo mais flexível. Você tem maior liberdade para estudar assuntos, temas, matérias com mais afinidade com o que você quer projetar para a tua carreira e tudo. Nós estamos com o Olavo aqui, ele vai explicar para a gente. Tem um debate acontecendo na Câmara dos Deputados, tem uma proposta de mudança do ensino médio que foi reformada no governo Temer e que passou a vigorar a partir de 2022, em que hoje, das 3.000 horas do ensino médio, 1.800 horas são para aquela formação geral básica, português, matemática, história, e 1.200 para os chamados itinerários formativos, quando o aluno tem uma possibilidade de escolher algo que o agrade. Marketing digital, por exemplo, cria. O Olavo vai explicar isso para a gente melhor. Olavo, na tua opinião, essa pesquisa, ela mostra que os alunos querem o quê? Traduz para a gente o que querem os alunos do ensino médio. Kennedy, essa pesquisa mostra que os estudantes ingressantes do ensino médio, importante que seja dito, esse é o público-alvo dessa pesquisa, a maior parte deles apoia o que é a chamada essência, né, do novo ensino médio, né? Daí eu posso detalhar isso na sequência. Mas dando um passo para trás, Kennedy Toledo, acho que é importante dizer o que a pesquisa não objetiva fazer, tá? Ela não é uma pesquisa que tenta avaliar a qualidade da implementação do chamado novo ensino médio, que é uma implementação que tem sofrido uma série de desafios do ponto de vista, né, da sua consistência. Isso já vem sendo bastante noticiado ao longo dos últimos 2 anos, principalmente, né? Então, não é uma pesquisa que tenta mirar isso. Por isso que o público-alvo são os jovens ingressantes que estão começando agora no primeiro ano do ensino médio. E o que a pesquisa tenta extrair são reflexões sobre o que esses jovens pensam, né? À luz de um debate que, no último ano, sobretudo, desde que o MEC abriu uma consulta pública para reavaliar, né, a implementação e a política do novo ensino médio, né, tentar entender se o ruído que foi gerado durante esse último ano, muitos grupos de pessoas dizendo que nenhum jovem, no fundo, gosta da ideia do novo ensino médio, que não é só um problema de implementação, que, no fundo, é uma péssima ideia. Então, essa pesquisa tenta, acho que, limpar um pouco esse terreno para entender se, de fato, os jovens que estão começando agora no ensino médio, de fato, apoiam os principais elementos que sustentam o novo ensino médio. E esse elemento da flexibilidade curricular, que você bem trouxe, é um dos principais pilares da chamada essência da reforma, que é a ideia de você sair de um currículo único, né, para todos os estudantes ao longo dos 3 anos do ensino médio e partir para uma experiência educacional em que parte desse currículo seja comum para todos os estudantes e parte, né, do currículo seja diversificado conforme os interesses dos próprios jovens, seja no sentido de aprofundar conhecimentos específicos, áreas específicas, seja no sentido de poder cursar um curso técnico de forma integrada ao ensino médio, né? Então, a pesquisa, como você bem disse, né, mostra que 65% dos jovens ingressantes agora no ensino médio dizem que gostariam de ter um currículo flexível para poder ou aprofundar, né, conhecimentos ou poder cursar o técnico. Olavo, o ministro da Educação, Camilo Santana, ele fez essa consulta pública e encaminhou esse projeto justamente por ter crítica à proposta que está lá, né? Onde que está o nó hoje? Está na distribuição dessa carga horária, do que vai ser uma formação geral básica, do que é o chamado itinerário formativo? Porque me parece que está vencida a questão de voltar a uma grade única para todo mundo.
Mas no começo tinha uma crítica grande no sentido de dizer, olha, as escolas privadas elas estão mais bem preparadas para oferecer disciplinas diferentes para os alunos. As escolas públicas não. Nós vamos diminuir a boa formação em português, em matemática, que é fundamental para o aluno da escola pública. A escola pública não vai ter a qualidade para oferecer esse ensino médio. Então eu queria que você respondesse as duas coisas. Onde está o nó hoje? Na discussão que está lá na Câmara, o relator é o Mendonça Filho, que foi ministro da Educação, é do Temer. O próprio Camilo aceita, já e o atual governo, que tenha uma parte flexível, sim, e essa crítica de que a escola pública ela não está bem preparada para esse ensino médio. O grande nó, Kennedy, ele está nessa questão da distribuição da carga horária, o que deve ser o tamanho da parte comum da formação geral básica versus o que deve ser diversificado, né? Mas acho importante, de novo, voltar ao tema, apesar de, né, acho que parecer que esse assunto está pacificado, nos últimos meses houve um aumento muito grande de defesas, né? Em prol da revogação completa da reforma, que no fundo a gente não deveria estar sequer discutindo a ideia de ter essa flexibilização. Então é nesse contexto que a pesquisa ela acho que tenta é, trazer subsídios Mas o que que o para essa Todos pela discussão. Educação acha, Olavo? O que que Então vocês, a como especialistas gente que estão olhando ali, o que que você acha que seria ideal em termos de carga horária? Você acha que tem que ter mudança? Que mudança que teria que ter? Ou não tem que ter nenhuma mudança? Essa reforma teria que ficar como está? Não, tem que ter mudança. Desde o início da discussão sobre reformulação do ensino médio, Kennedy e Toledo, isso começa lá em 2012, 2013, ainda no governo Dilma, que, junto ao Congresso, à época, decide avançar uma comissão especial para tratar do tema do ensino médio, e dessa comissão surgem diretrizes e caminhos que apontam no sentido do que, inclusive, a reforma do ensino médio acabou avançando, né? Um PL específico do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, em 2013, é protocolado na Câmara e ele começa a tramitar e ele traz aquilo que, de novo, tem chamado aqui de essência do ensino médio, que basicamente traz três pilares. O primeiro é o da expansão da carga horária, então avançarmos de forma mais acelerada no sentido das escolas de tempo integral. O segundo pilar é o da diversificação curricular ou da flexibilização curricular, parte comum e parte específica a partir da escolha dos jovens, e um terceiro pilar é a integração do ensino técnico com o ensino médio regular, né? Isso já estava no PL, né? E aí o governo Temer, com o ministro Mendonça, junto ao Congresso, avança, né? Resgata esse PL, o torna uma medida provisória, ela é aprovada, né? Pelo Congresso, e aí inicia-se o processo de implementação dessa reforma do ensino médio. E aí dois problemas ocorreram, né? Primeiro foi um processo muito mal conduzido em termos de implementação Brasil afora. Por duas razões. Uma, o governo Bolsonaro virou as costas para o assunto, não coordenou o processo de implementação, apoiando os estados. E o segundo elemento que dificultou o processo de implementação foi a própria pandemia, que entrou com muita força e desestruturou, né, o foco que os estados vinham avançando naquele momento. Mas, para além disso, Kennedy e Toledo, a partir do momento em que a reforma começou a ser implementada, né, ficou evidente que haviam problemas no desenho da reforma. Então, não só um problema de implementação, mas aspectos que precisavam ser ajustados naquilo que a lei trazia, naquilo que as normas traziam do ponto de vista, né, da sua estruturação. Um desses pontos, que o Todos, inclusive, foi bastante crítico em relação a isso, foi a mudança de carga horária, né, nessa nova reforma do ensino médio, que na proposta original, vou chamar assim, de 2017, e a que está em vigor até hoje, inclusive, né, houve uma redução bastante drástica da chamada formação geral básica, né, para um conjunto de horas que, no nosso entendimento, e outros atores do debate também acreditam nisso, reduziu de forma muito acentuada, né? Então, disciplinas básicas que deveriam ser trabalhadas nessa formação geral básica acabaram tendo muito menos espaço. Então, uma das defesas que a gente tem feito é de você ampliar essa formação geral básica, né, garantindo ao mesmo tempo a possibilidade de aprofundamento da integração do ensino técnico. Mas hoje ainda é essa a grande discussão, Kennedy, é isso que tem diferenciado, acho que as propostas aqui do PL, do Ministério da Educação, do substitutivo do deputado Mendonça,
que ainda não conseguiram buscar uma convergência em termos dessa composição das horas. Lavo, eu entendo que a opção por entrevistar os alunos ingressantes, né, os alunos do primeiro ano do ensino médio, é, você vai refletir, obviamente, quem está aspirando o que vai estudar ainda, o que está por vir, Sim, né? Não quem já teve a experiência, no caso, na maioria dos estados, talvez negativa, do que foi sim. implementado pelas dificuldades que você já explicou aí. Agora, que essa pesquisa ajuda de que maneira, além desse desejo da maioria absoluta dos alunos de ter mais flexibilidade na grade, o que mais vocês conseguem extrair dessa pesquisa que pode colaborar com esse debate para ele tentar avançar e sair aí do atoleiro em que se encontra? Toledo, eu acho que tem pelo menos três reflexões importantes que acho que podem ser extraídas dessa pesquisa. A primeira é afastar de vez essa ideia de revogação completa da reforma, de que não deveríamos estar buscando ajustes em cima daquilo que está hoje em implementação. Então, acho que essa é uma primeira questão que nos parece que a pesquisa ajuda a pacificar. O segundo elemento é do senso de urgência, né? O fato de jovens ingressantes estarem reforçando, né, a importância de queremos algo diferente daquilo que a gente conhece, né? O caminho é este que o novo ensino médio traz, né? Ainda que muitos ajustes precisem serem feitos, eu acho que há uma mensagem importante, né, de que a tramitação da matéria ela seja retomada agora no início dos trabalhos legislativos desse ano de forma muito célere, muito forte. Importante a gente lembrar, Toledo e Kennedy, que essa discussão sobre revisão e reestruturação do ensino médio completa agora um ano, né, desde que a consulta pública foi aberta pelo Ministério da Educação. É, é muito tempo. Tanto é que, se você observa em várias redes, visita e conversa com os estudantes, muitos deles têm trazido, né, um senso bastante acentuado de insegurança em relação ao que vai ser, né? Tanto tempo discutindo, tanto vai e vem, e não se define, não se encaminha, como fica o Enem, como é que vai ser o ensino médio daqui 2, 3 anos. Então, essa demora ajuda a criar um cenário de bastante insegurança em relação ao futuro, né, de cada um dos jovens. E a terceira mensagem, aí acho que de forma mais específica, Toledo, e a pergunta faz algumas perguntas bastante particulares que ajudam nessa reta final de tramitação e de busca de convergência entre o PL do MEC e aquilo que o substitutivo do deputado Mendonça traz. Então, para citar um exemplo, que eu não quero entrar muito na questão técnica aqui, há uma discussão para além da carga horária, Kennedy, que é como é que você organiza os chamados itinerários flexíveis. Deixa mais aberto, deixa mais fechado, se você fecha mais, como é que você fecha? Nós fizemos algumas perguntas na pesquisa que trazem alguns insumos relevantes para se avançar nessa discussão sobre como organizar melhor a parte flexível. No fim do dia, eu acho que essa mensagem talvez que a pesquisa passa de forma forte. Os jovens estão dizendo, queremos flexibilidade, mas queremos flexibilidade de forma organizada, que de fato não é o que a gente tem observado hoje nas escolas. Então, temos que avançar com a essência, mas não podemos esquecer, e nem é isso que a pesquisa diz, que muitos ajustes precisam ser avançados, mas precisam ser avançados rápido. Para fechar aqui, Já, já deixa eu ver. avançando aqui, então, Olavo, deixa eu ver se eu Fala. entendi, porque daí você tem tempo de me corrigir. Alunos querem flexibilização logo, mais organizada do ensino médio, é isso? Do currículo. É Falhou o teu isso. áudio aqui, Zé. Como é que é? Repete aí, Zé. Alunos querem flexibilização do currículo do ensino médio logo, mas organizada, né? Flexibilização Claro, organizada. de forma organizada, de forma bem feita. Inclusive, acho que é um ponto importante da pesquisa, ainda que a gente tenha feito a pesquisa concentrada em alunos que estão ingressando agora no ensino médio, uma das perguntas da pesquisa tentou explorar o grau de conhecimento que estes jovens têm sobre a reforma do ensino médio, né? Mais ou menos metade dos jovens diz que conhecem, já ouviram falar, e aí uma parcela menor diz que está bem informado sobre o novo ensino médio. E aí, quando você aplica este recorte para todas as perguntas que tentam avaliar, né, o grau de adesão, aderência, né, ele sobe substancialmente na medida em que o jovem conhece melhor o ensino médio, o que eu acho que é um bom indicador, de novo,
no sentido de reforçar a importância e o desejo em relação à essência. Mas voltando para a questão Olavo, da... Fala, queria uma só coisa que me comentar sobre chamou a a atenção. importância da Não, velocidade aqui, mas fala. não, vai na da velocidade e depois eu queria te fazer uma Não, não, que pergunta, um mas vai ponto lá, importante da complementa. velocidade, né, na linha de os jovens querem flexibilidade, mas querem uma flexibilidade organizada e querem logo. É importante a gente ter em mente que as mudanças que forem avançadas pela nova lei do novo ensino médio, né, elas precisam ser avançadas de forma rápida, porque a partir do momento em que elas forem efetivadas, uma série de mudanças precisarão ser feitas, sejam em diretrizes nacionais, que o próprio governo federal, o próprio Conselho Nacional de Educação terá que avançar, seja no que diz respeito às normativas estaduais. Lembrando que o governo federal, no caso do ensino médio, tem uma parcela muito pequena de escolas que operam nessa etapa. O grosso, do ensino médio está com as redes públicas e as redes estaduais, né, que precisam se adequar em função das novas normativas. Para fazer esse processo todo, né, e concluí-lo de forma a implementar nas escolas, é mais ou menos um período de 9 a 12 meses. Então, para que a gente tenha um novo ensino médio, versão 2.0, implementado já no ano que vem, né, a gente precisa andar logo, né? O prazo que o ministro deu de junho, né, para se concluir os trabalhos, é um prazo muito arriscado em termos de conseguir efetivar as mudanças, né, a partir do começo do ano que vem. Então, daí que vem essa importância do centro de urgência, né, e da velocidade para que a gente tenha um ensino médio 2.0, né, um novo ensino médio 2.0, aprimorado, melhorado, né, mas chegando nas escolas o mais rápido possível. Olavo, uma coisa que também eu acho que chama atenção na pesquisa é um desejo desses estudantes de ficar mais tempo na escola, estudar mais, né? E aí a gente vai para aquela questão da escola integral, ao mesmo tempo que a evasão escolar é um problema grave, mais grave no ensino médio. Como é que compatibilizar esse desejo de ficar mais na escola e combater a evasão escolar? Que a gente tem uma pesquisa recente que a gente fez, 2022, também com o Datafolha, onde a gente fez algumas perguntas para tentar explorar melhor essa questão do desejo de estudar em escola a tempo integral, versus os obstáculos que, por vezes, aparecem e que fazem com que o jovem desista, né, de ingressar numa escola de tempo integral. E uma das principais razões que os jovens indicam, né, por não entrar numa escola de tempo integral é a questão do trabalho, né? E aí, tanto a questão de necessidade de trabalho para complementar a renda em casa, mas, sobretudo, e acho que esse é um dado importante que nem sempre acho que as pessoas têm isso em mente, mas, sobretudo, para poder ter independência e autonomia financeira, né? Mais ou menos 80% dos jovens que dizem que não ingressam no tempo integral porque querem trabalhar estão nessa categoria, de novo, de independência e autonomia financeira. Então, obviamente, essa pauta, essa é uma agenda que precisa ser enfrentada se a gente quer, de fato, avançar as matrículas de tempo integral, não só abrir vagas em tempo integral, mas fazer com que os jovens, de fato, ingressem. O programa federal recém-lançado, chamado PED Meia, né, ele tenta, né, nos seus objetivos, né, mirar esse desafio, né, com a bolsa ao fim de cada um dos anos do ensino médio, mas também com os repasses recorrentes de R$ 200 para os estudantes que estão no CadÚnico. A dúvida que precisa ser esclarecida, e acho que a implementação do projeto vai trazer isso com muita força, é se esses R$ 200 serão suficientes para, né, desincentivar o jovem a trabalhar e entrar numa escola de tempo integral. A nossa hipótese, olhando algumas pesquisas que já existem, é que muito provavelmente esse valor não será suficiente para tirar o estudante do mercado de trabalho para que ele se concentre nos seus estudos e na escola de tempo integral. Então, por isso que é salutar o que alguns estados estão fazendo, como Goiás, Rio Grande do Sul tem avançado, Alagoas também tem avançado, que é um complemento ao PED Meia federal, com recursos próprios do Estado, estratificados e focalizados nos estudantes mais pobres que cursam tempo integral, ou que optam por cursar o tempo integral. Então, essa é uma Qual agenda que eu seria o acho que valor? estão avançando. Qual seria o valor ideal? Eu acho que eu concordo com você, R$ 200 me É, parece que não serão suficientes. O que vocês estimam que seria algo que daria algumas resultado? pesquisas sugerem, Kennedy, que a expectativa do jovem em termos de renda mensal
né, do jovem que diz que quer trabalhar gira em torno de 600, 700, 800 reais, a depender da pesquisa que você olha, né? Ou seja, estão Isso falando daria do... quanto Isso é o triplo do valor de do hoje? repasse recorrente do atual governo federal, tá? Que é R$ 200, né? Então, alguns estados têm dobrado, alguns estados têm ampliado em 50%. Ajuda, né, a ver se isso de fato faz com que o jovem ele deixe de trabalhar para poder se concentrar 100% nos estudos e, sobretudo, na escola de tempo integral. Então, essa é uma agenda que tem que ser acompanhada de perto, né? Essa é uma agenda que tem que ser monitorada, até porque nós não estamos falando de poucos recursos públicos que estão sendo alocados para essa política, algo em torno de 6 bilhões de reais, né, que estão sendo alocados no programa Pé de Meia. Então, sob a lógica de custo de oportunidade, né? Então, esse recurso, 6 bilhões, poderia estar sendo utilizado em outras políticas. É importante que ele seja bastante efetivo Quer do ponto de dizer, vista do seu objetivo. quer dizer, Olavo, que precisaria de mais, pelo menos, uns 12 bilhões de reais para que essa bolsa fosse atraente o suficiente para o cara não deixar a escola, é isso? Por Ou ano. um outro caminho, Toledo, que a gente, inclusive, tem defendido e defendeu ao longo da tramitação do projeto, é você focalizar, né, mais dentro do público-alvo principal da Sim. política, né? Então, são todos os alunos do CAD único que estão no ensino médio, isso dá mais ou menos um terço dos estudantes que hoje estão no ensino médio. É um público bastante grande, né? Um terço, nós estamos falando de mais ou menos um pouco mais de 2 milhões de estudantes. Uma forma de você aumentar, né, o valor para uma parcela desses estudantes é você estratificar, você criar faixas específicas, Uhum. como o próprio Bolsa Família faz, né? E aí os estudantes mais pobres, que são aqueles mais pressionados pela necessidade de trabalho, pelo desejo de trabalho para ter independência financeira, estes receberiam um recurso adicional, né, versus aqueles que não estão nas faixas de extrema pobreza. Então, esse é um caminho, né? Você pode fazer os dois aí, complementar, aumentar o montante total ou focalizar dentro de um mesmo público. Só para fazer um parênteses meio na brincadeira, meio a sério, essa diferença é mais ou menos a diferença da quantidade do valor dos dividendos que está em discussão se a Petrobras vai distribuir a mais ou não. 12 bilhões, o Por valor é aí. semelhante. Meu caro, Olavo, eu sei que você tem horário aí, mas uma última pergunta. Você falou aí que, olha, o governo federal tem algum poder, mas a importância dos governos estaduais. A gente vê muitos governadores com essa ideia de escolas cívico-militares que são caras. Queria uma avaliação sua sobre isso. Se isso atrapalha uma boa política educacional? Você acha que é uma medida legítima? Como é que você vê essa questão? Para quem, de nosso entendimento, é que a priorização do avanço de escola cívico-militar, ela não é uma medida que tem respaldo nas evidências, né? Quando defensores da medida argumentam que não há uma série de resultados que mostram que as escolas cívico-militar têm, né, os alunos dessas escolas têm um desempenho muito superior. Isso não é verdade, né? Isso pode ser em algumas escolas específicas do Exército, né, que aí é uma outra coisa, não é a escola cívico-militar, mas quando a gente observa a literatura e as pesquisas, normalmente são escolas que têm processo de seleção, têm um custo per capita muito mais alto do que a média das escolas regulares. Então, não há nenhum tipo de evidência que suporta isso. E há um outro argumento que faz com que a gente acredite que isso não deva ser uma política prioritária de nenhum governo, nem federal, nem estadual e nem municipal, que é uma sinalização, Toledo e Kennedy, muito ruim no sentido de certo modo, sugerir a falência do profissional da educação, né? Dizer que Isso, disciplina, organização, né, e uma escola bem isso, gerida só pode ser feita por militares, e nada contra militares, nada contra profissionais da área da segurança, é dizer, de certo modo, que os profissionais da educação não têm a capacidade de fazer isso. Um bom O profissional que da é mentira. educação, o que é O que mentira, é um bom profissional da mentira. educação, um bom Exato. educador, entre outras coisas, garante disciplina, garante organização, garante Isso. valores, né? É um tanto quanto curioso você ouvir, né, que a defesa de quem, né, quem apoia a medida diz, não, mas valores cívicos, valores morais, essa é a essência da escola cívico-militar. Ora, esses são valores que apenas
escolas cívico-militares devem ter? No nosso entendimento, não. Isso são valores que todas as escolas devem ter e não precisa ser militar para avançar nesse sentido. Então, no nosso entendimento, esse é o típico de tópico, Kennedy e Toledo, que drena recursos públicos e drena muita energia, tá? Seja Isso. do próprio governo para ter que botar de pé essas escolas, né? E seja do próprio debate público, que gera confusão, gera Isso. discussão, gera polêmica, isso tudo Tá discutindo a coisa errada, né? tira foco daquilo que é Isso. absolutamente essencial da Isso. gente discutir, como reforma do ensino médio, tempo integral, alfabetização, formação dos profissionais de educação, valorização dos profissionais de educação. Essas são Isso. condições de trabalho, essas são as agendas que importam, né? Então, no Boa. fundo, acho que essa é uma agenda que distrai, né? E traz aí Ô, à baila, acho Toledo. que uma série de Olavo, a gente Nós sustentações que temos que não já liberar o são. batemos. Olavo. Ele, Temos que ele tem liberar o Olavo. compromisso. Mas eu vou fazer uma pergunta muito curta, você pode responder em 15 segundos, porque toda essa discussão do ensino médio é porque não está boa a situação do ensino médio, né? Tem um Claro. problema grave de evasão. Se a escola fosse atraente o suficiente, as pessoas Claro. estariam continuando lá, por mais que elas quisessem se emancipar financeiramente. Só explica qual é o quadro hoje da evasão no ensino médio, por favor, rapidamente. Olha, algo em torno, depende da pesquisa que você olha, 10 a 15% dos estudantes acabam evadindo. Esse é um problema grave que precisa ser enfrentado, mas você bem disse, Toledo, acho que para além da questão da evasão, que já foi muito pior, né? Acho que a gente conseguiu melhorar muito isso nos últimos anos, incluir os jovens nas escolas, incluir em todas as etapas. O problema hoje é de qualidade, é ter uma escola atrativa que, de fato, faça com que o jovem enxergue sentido na escola, né? Mas, sobretudo, se desenvolva, né? Do ponto de vista de múltiplas aprendizagens, língua portuguesa e matemática, língua portuguesa e matemática, sem dúvida, mas várias outras dimensões, né, que fazem parte do desenvolvimento integral de uma criança e de um jovem. É aquilo que a nossa Constituição diz, né, que deve ser o objetivo da escola, né, desenvolver plenamente o cidadão. Então, acho que esse é um imbróglio. Ensino médio está aí, o diagnóstico que essa reforma do ensino médio objetiva mirar está correto no nosso entendimento, né? Então a essência é boa, mas a gente precisa ajustar, precisa melhorar, mas precisa andar com isso, porque Boa. os jovens estão esperando e é isso, né? O futuro deles está aí, não dá para a gente gastar muito mais tempo, né? Indo, voltando, precisamos O encaminhar sinal esse já assunto bateu, logo. né? Já tem que sair do É isso recreio aí. e começar a estudar para valer, né? Obrigado, viu, Olavo? Nada, obrigado a Olavo, vocês. Obrigado, Toledo. um Obrigado, Kennedy. abraço. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Prazer foi nosso. Valeu, um abraço, Olavo. Tchau. Zé, muito esclarecedora, né? A entrevista, Sim. importante.